Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da escrita. Mas primeiro, o que é escrita? A gente precisa saber o que é escrita para pensarmos o que é proto-escrita e o que é escrita, como a gente trabalhou essa semana nos nossos textos. A escrita, ela é um código linguístico. Ela tem que ter um código que seja usado pré-estabelecido para ser usado e decodificado aquele material depois. Então, um determinado grupo, uma determinada sociedade, ela compartilha esse código ali escritos. Um conjunto de signos, sinais gráficos, por meio dos quais a gente pode materializar e fixar ideias e pensamentos. Por que a gente precisa entender isso? Porque existem proto-escritas, como por exemplo a arte rupestre. A arte rupestre, ela comunica, ela passa uma mensagem, ela tem uma intenção de comunicar, mas ela não tem esse código estabelecido que possa ser decodificado, ela não tem uma estrutura, uma forma de leitura. As primeiras formas da proto-escrita, que depois, com o tempo, foram se transformando em escritas, como a gente vai ver na nossa aula de hoje, elas são, em sua essência, pictográficas, ou seja, são desenhos que remetem a coisas da realidade, como, por exemplo, um cavalo, ou então formas de ave, formas de grãos na natureza, entre outros. É preciso a gente destacar que existem muitas civilizações e grandes civilizações que se desenvolveram e transmitiram o seu conhecimento através da oralidade durante muito tempo. Mas a escrita, ela é tão importante porque é ela que permite que até mesmo sociedades que não tiveram escritas cheguem até nós, através de registros, de dados ou então de grandes personagens da história que existiram, que chegam até nós devido a esses documentos escritos existentes. Então, é a escrita que permite que a gente tenha um acúmulo desse conhecimento ao longo do tempo. Nós temos que destacar também que hoje nós usamos elementos do que a gente pensaria como proto-escritas, o início das escritas. A nossa forma, na nossa linguagem como um todo, usamos muito elementos gráficos. Tanto se a gente for pegar a escrita chinesa, que ela ainda é muito pictográfica, como, por exemplo, os sinais que nós temos como símbolos universais, símbolos de aeroportos, símbolos de banheiros, por exemplo. E a gente tem que reforçar uma coisa. Tudo que a gente conhece de escrita, sobre as primeiras escritas, foi o que chegou até nós hoje. Como assim? É o que a arqueologia encontrou. Talvez formas antigas de escritas ou em outras sociedades tenham desaparecido com o tempo. Como, por exemplo, eles podiam estar usando elementos mais perecíveis, como escritas em madeira, ou então em couro, pelo de animal, e que não resistiu ao tempo e desapareceu. Então, o que a gente tem são as descobertas que a arqueologia nos trouxe até hoje. O que podem vir novas descobertas, novos sítios arqueológicos podem surgir com outros elementos na escrita, com datas talvez anteriores às que a gente tem atualmente, como também pode surgir sítios onde esses elementos que não são de fácil preservação ao longo do tempo, acabam se preservando e nós encontremos outros elementos da escrita. Então, o surgimento da escrita. Nós temos as datas mais antigas, de 3.300 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, muito próximos das datas do Egito, de 3.200 mais ou menos. Nós temos isso também na Índia, em Creta, China e na Mesoamérica. Em sua maioria, a escrita estava associada à contabilidade dessas cidades que haviam crescendo. Nós vimos na aula passada a Revolução do Neolítico, a agricultura, a região da Mesopotâmia, onde os rios propiciaram esses grandes grupos humanos que acabaram construindo essas grandes civilizações, não só ali como em outras partes do mundo também. Mas a complexidade gerada pela estratificação social e as negociações comerciais exigiam alguma forma de controle. Então a escrita está em sua essência ligada à
contabilidade desses grupos, a forma de organizar a economia local. A gente tem que destacar também que as escritas não eram de acesso a todos, eram de grupos limitados. Inclusive, quando a gente chegar ali e falar um pouquinho sobre o Egito, nós vamos ver que dependendo do seu status social, você tem acesso a um tipo ou outro tipo de escrita. Então, a forma da escrita também, em algumas civilizações, ela vai estar linkada a elemento de estratificação social, do seu status social, se você tem acesso a saber ler aquele tipo de escrita ou não. A escrita cuneiforme desenvolveu-se a partir dos pictogramas da proto-escrita cuneiforme, que eram registrados em tábuas de argila em Uruk. Os numerais sumérios eram impressos na tábua de argila. A ponta arredondada de uma caneta de junco era pressionada verticalmente na argila macia para fazer um buraco circular, ou era pressionada em ângulo para criar uma depressão em formato de unha. Ou uma combinação das duas impressões, superpostas, era usada para expressar um numeral maior. Impressa na argila, ou inscrita em metal, marfim, vidro ou cera, mas raramente escrita a tinta, até onde sabemos, a escrita cuneiforme deu uma história à antiga Mesopotâmia. As inscrições mais recentes em escrita cuneiforme da Babilônia datam de 75 d.C. Assim, a escrita cuneiforme foi empregada como sistema de escrita por cerca de 3.000 anos, um tempo consideravelmente mais longo do que o atual alfabeto romano e quase tanto tempo quanto os hieróglifos egípcios e os ideogramas chineses. A escrita cuneiforme era muito complexa, sendo composta por 2.000 sinais cuneiformes originais. Inicialmente formado como um sistema pictográfico, onde o objeto expressava uma ideia. Com o tempo, os grifos passaram a ser escritos em tábuas de argila com auxílio de um estilete em forma de punho. Os textos encontrados incluem cartas pessoais, de negócios, transações comerciais, receitas, vocabulários, hinos, rezas e textos sobre matemática, astronomia e medicina, com destaque para um texto muito conhecido que é o Código de Hammurabi. A pictografia continuou a ser parte integral da escrita hieróglifa egípcia desde o seu começo antes de 3000 a.C. até sua última inscrição feita no portão de Adriano, na ilha de Filas, perto de Assuã, em 394 d.C. Os hieróglifos, depois de um tempo, passaram a ser apenas uma das escritas existentes no Egito. Eles eram usados essencialmente para monumentos religiosos e fins funerários, em pedra ou papiro. Havia outra escrita, a hierática, mais rápida, que era usada principalmente para fins administrativos e comerciais no papiro. Após 650 a.C., uma terceira escrita, a demótica, desenvolveu-se a partir da hierática. A demótica assumiu o papel da hierática na administração e no comércio, ao passo que a hierática tornou-se a escrita dos sacerdotes, como seu nome sugere, e passou a ser usada em questões religiosas e funerárias. A demótica também era usada, diferentemente da hierática, em monumentos como a Pedra de Roseta. Em Creta, identificou-se 3 escritas, na verdade uma proto-escrita hieróglifica e 2 escritas, a linear A e a linear B. A escrita hieróglifa de Creta era a mais antiga das 3, datando principalmente entre 2100 e 1700 a.C. A linear A pertencia ao período entre 1750 e 1450, enquanto a linear B era um pouco posterior à linear A. As escritas encontradas em Creta eram simples registros burocráticos do palácio, preservados acidentalmente por um incêndio, que deveriam durar alguns anos e não para a posterioridade. Eram pedaços de argila planos e macios. Sua cor geralmente era de um cinza monótono, mas às vezes de um vermelho tijolo.
Seu tamanho variava de pequenos selos e etiquetas com pouco mais de 2,5 cm até tábuas pesadas do tamanho de uma página criadas para serem pegas com uma mão, sendo que a maior tábua da linear B é tão grande quanto um livro comum. Quando a escrita surgiu novamente na Grécia, no século VIII, após um intervalo de quase 400 anos, já tinha a forma do alfabeto grego, sem relação nenhuma com a linear B. Na China, a escrita propriamente dita surgiu primeiro nos chamados ossos oráculos da civilização Shang, encontrado há cerca de um século no norte da China e datados de 1200 a.C. Muitos de seus sinais têm uma semelhança inquestionável com os ideogramas chineses modernos, e é uma tarefa razoavelmente fácil para os estudiosos lerem os ossos oráculos em chineses. A evolução de alguns ideogramas chineses ao longo de 3.000 anos apresentou como esses ideogramas, que eram originalmente pictográficos, tornaram-se mais abstratos com o tempo. Na Mesoamérica, a escrita mais antiga é a Olmeca, que pertencia à civilização Olmeca. A primeira amostra convincente dessa escrita foi encontrada apenas no final da década de 1990 e datada em cerca de 900 anos antes de Cristo, mais de um milênio antes do surgimento da escrita hieróglifa dos maias na região de Yucatán. Há razões para acreditar que se tratava de uma escrita propriamente dita, a primeira do continente americano. A civilização Olmeca surgiu por volta de 1200 anos antes de Cristo, na costa do Golfo do México, e floresceu até mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Acreditava-se que não havia escrita, até que em 1999, operários de uma estrada em construção que extraíam material de uma velha colina em Cascajal viram um bloco de pedra inscrito de maneira substancial, junto com fragmentos de cerâmica e estatuetas olmecas. Se o bloco tem a mesma idade que os artefatos que acompanhavam, então ele data de 900 anos antes de Cristo. No entanto, as inscrições consistem de apenas 62 sinais, alguns dos quais repetidos. Muito pouco para que sejam decifrados, especialmente porque nada se sabe com certeza sobre a língua olmeca falada. Algumas escritas vieram após a olmeca, principalmente a zapoteca, que talvez date de mais ou menos 600 anos antes de Cristo, mas provavelmente é posterior a isso, a escrita estímica, também conhecida como epiolmelca, que já vem da mesma região da civilização olmeca, que data do século II depois de Cristo, e os glifos maios, a escrita mais importante e a mais conhecida que chega até nós. De acordo com várias linhas de evidências, parece que os maias tomaram a ideia da escrita, embora não há sinais em si, de escritas mais antigas da Mesoamérica. Então era isso, pessoal. Acabamos mais uma web aula. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar nossos estudos lá no espaço virtual de aprendizagem da universidade, com dúvidas, com questões sobre essa temática e sobre outras temáticas também. Até a próxima aula. Tchau para vocês. Se cuidem!